sobre o estado de presença, né, que eu quero trazer através dessas técnicas, dessas meditações, desse ciclo de vivências que nós estamos tendo aí ao longo de 14 séries, o quanto esse estado, nos beneficia, nos ancora no agora, nos traz para o cerne, para que nós possamos ser protagonistas da nossa própria vida, da nossa própria história, né? Que a gente possa não só prosperar no aspecto financeiro, mas também na nossa família, nas nossas relações humanas, que nós possamos nos tornar pessoas melhores, melhores filhos, melhores irmãos, melhores pais, melhores mães, e que a partir desse estado de presença nós possamos viver de uma maneira muito rica a nossa existência. É para isso que a gente está aqui, né? Eu gosto muito do escritor Rubem Alves, e tem um livro chamado Por uma Educação Romântica. É um livro muito bacana. E ele traz, assim, alguns temas relacionados à criança, né? Como as crianças foram sendo educadas ao longo da história e tudo mais. Mas não é só para crianças, não, aquele livro. E ele traz um assunto sobre leitura dinâmica, né? Então, assim, as pessoas, elas estão pagando curso de leitura dinâmica. Como que eu vou ler rápido? Como que eu vou ler rápido uma obra de Shakespeare, por exemplo? Como eu vou escutar uma música, por exemplo, Mozart, de uma maneira assim, sem presença, né? Então, a minha visão é o seguinte, a meditação, o estado de presença, ele faz você se deleitar na vida, faz você experimentar cada circunstância como se fosse única e como se fosse a última, né? Hoje o nosso assunto é inteligência emocional. Quem aqui já perdeu algum relacionamento, já teve algum desafio na empresa? Quantas empresas, quantas bandas de rock quer que seja, quantas instituições, por causa dessa habilidade que é se relacionar melhor, ou que é olhar para dentro e observar as próprias emoções, já entraram em algum colapso, né? As emoções, elas nos guiam aqui no mundo. Então, vamos dizer que as emoções é a função principal que nós viemos aqui à Terra para melhorar, para aperfeiçoar, para curar, para melhorar as nossas próprias águas internas, né? Então, a meditação, ela tem uma habilidade que é permitir que a gente faça uma coisa muito importante, que é olhar para dentro, é se organizar internamente, é ressignificar muitas coisas que estão lá atreladas ao nosso passado, ancorar a nossa presença no agora, não ter aquela ansiedade de olhar para o futuro, né? Para mim, na minha visão, existem algumas emoções que nos prendem cada vez mais à densidade. Posso chamar de emoções baixas, né? Por exemplo, o medo. Então, pelo medo de você fluir em algo na sua vida, você se silencia, você se cala. Pelo medo de agir, você paralisa, né? O medo, ele faz você se paralisar na vida, ele faz você se estagnar. E eu não estou falando daquele medo que é necessário, né? A gente tem o medo do sentido, por exemplo, eu não vou colocar a mão na boca de por exemplo, um leão, né? Acho que isso tem a ver com autopreservação, e isso é importante. Mas é aquele medo bobo, que faz a gente ficar realmente inerte na nossa vida, não faz a gente ter a ação, o movimento, a realização. Um outro sentimento, a culpa, né? Então, nós todos que vivemos aqui, em algum momento da nossa existência, ou fomos vítimas ou fomos algozes. E às vezes a gente se prende à culpa de modo a ficar até criando pensamentos aqui, não, por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Já foi. Não adianta olhar para o passado, claro que é importante olhar para ressignificar, mas não adianta ficar ruminando as emoções. É isso também que paralisa. E a culpa, ela bloqueia o nosso fluir de vida, a nossa prosperidade, a nossa capacidade de ser merecedor. E eu mereço, né?
não é que você não vá ter o arrependimento, acho que é importante olhar e falar, não, estamos aqui, todos vamos errar, né? Mas é importante a gente não vibrar nesse sentimento de culpa, porque isso nos prende também à parte inferior da nossa existência. E o apego excessivo, né? O apego a pessoas, o apego a ideias, o apego a coisas materiais ou não, né? Tudo que for relacionado ao apego não é bom, né? O apego também ele faz a gente não fluir de uma maneira como nós deveríamos fluir, que é com esse estado de presença que a gente tem. As outras emoções, raiva, tristeza, e aí eu acredito que todos nós sabemos que elas existem, mas na minha visão, o que mais nos prende a uma existência que não seja tão feliz, tão próspera, tão abundante, são essas três: o medo, a culpa e o apego. A mensagem do dia que eu tenho para você hoje, que a gente possa curar as relações. Quando a gente pensa assim, puxa, eu quero me curar e tudo mais, mas eu vou te dizer uma coisa, não adianta você abrir vários processos de limpeza, de meditação, de cura, de organização interior, se você não olha para suas relações. As emoções e as relações humanas têm muito mais a ver do que você pode imaginar. Então você pode aqui vir, respirar, trabalhar as suas emoções, a sua criança interior, e aí você sai daqui, volta para sua casa, volta para os seus relacionamentos, relacionamento afetivo, e continua igual, né? Vamos dizer assim, não organiza, não olha, ou não aprende a dar limites, falar não de fato, ou não aprende a olhar para a relação com os pais como você deveria olhar, para os seus irmãos, para os seus amigos. Então, as relações humanas, elas vão tornar a nossa existência melhor, né, de uma forma mais preciosa. Então, peço para que você aproveite o tema dessa meditação hoje para você olhar com mais carinho para os seus pais, se eles ainda são vivos, cuide deles, honre eles, independente do que você possa ter vivenciado. Eu sei que é bem desafiante para algumas pessoas, eu tenho muitos alunos que relatam coisas assim que eu falo, uau, mas vamos olhar com muita atenção, porque estamos aqui nessa existência justamente para curar isso.